Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Ele queria chamar a atenção. Alberto era parecido. Ele gostava que as atenções se concentrassem nele. Ele adorava isso. Todo mundo perguntando pra ele centro, alvo das atenções generalizadas. Era o que Alberto gostava. Alberto era dono de um pequeno bar numa cidade do interior paulista, na região do Vale do Paraíba. Já na região ali de Cruzeiro, ele era dono de um pequeno bar na periferia da cidade. Mas Alberto sempre tinha uma história. Alberto sempre tinha alguma coisa para contar. Mas ultimamente Alberto estava desatualizado. Não tinha nada para contar. Então ele bolou. Ele inventou. Sabe, eu tenho visto no meio daquelas árvores uma assombração. Ele inventou. Eu tenho visto sombras que se mexem no meio daquelas árvores. Ele, do bar dele, disse que via no meio das árvores. O bar era na periferia e tinha uma mata quase em frente, quase. Não tão em frente, mas quase em frente. E ele falava, nossa, 10 horas da noite, entre 10 e meia-noite, aquilo se transforma. Eu vejo assombração. E ele começou a contar esta história naquela cidade. Ele começou a contar esta história naquela cidade. E é lógico, sempre tem os curiosos. Você viu? Tá aparecendo assombração ali perto do bar do Alberto. Ele diz que viu. E agora tinha gente que ficava até mais tarde no bar dele para ver assombração. E o cara bebia 2, 3 e via assombração mesmo. Quem quer ver, vê. Mata se mexe. Bate o vento, a mata... Eu vi também! Olha lá, tá se mexendo! E a notícia começou a correr. Alberto inventou por inventar aquilo. Mas aquilo estava dando muito lucro para ele agora. O bar dele ficava cheio. Principalmente a assombração aparecia 10, 11, meia-noite da sexta-feira. Como ninguém trabalhava no sábado, o bar dele virou uma atração turística. O bar dele dá uma cerveja, uma caipirinha e faz um sanduíche. A assombração estava rendendo. Olha lá! Eu vi! Sempre tinha alguém que via, sempre tem alguém que vê. Se você parar no meio da rua e ficar olhando para o alto e falar, tá vendo, tem sempre, não tá vendo nada, não tem nada para ver, mas tem sempre alguém. Eu tô vendo sim. Nossa, é disco voador? Olha aquele brilhando no céu. Não tem nada, mas sempre tem alguém que diz que vai ver também, que tá vendo também. A assombração do Alberto. A assombração daquele bar. A atração turística das sextas-feiras. Homem ou mulher? Sei lá. Assombração não tem sexo. Ou será que tem? Você sabe se tem? Eu não sei, não sei nem se tem assombração, que deve ter, sei lá também. E nem iria no bar do Alberto. Não gosto de mexer com essas coisas. Mas tem gente que gosta. Já tinha gente que aparecia e falava, sabe de quem é aquela assombração? É de um cara que morreu ali num acidente, um dia ele ia num cavalo, o cavalo empinou, ele caiu, é o cara que tá aparecendo. Já tinha até história de quem era. Era invenção do Alberto, mas agora o Alberto, com o lucro que estava obtendo, ele inventava mais e mais. Eu levantei a história do cavalo, teve mesmo. No final do século passado tinha um fazendeiro aí e ele já contava história.
que a mulher do fazendeiro tinha traído, o fazendeiro tinha saído atrás, o cavalo empinou, o fazendeiro caiu, o fazendeiro matou a mulher, matou o amante da mulher. Cada semana tinha uma história. E o bar cada vez mais cheio. Me dá uma cerveja, mais uma aqui, Alberto. Pô, você esqueceu de mim? Já tá na hora da assombração chegar e você não aprontou aí o sanduíche? A assombração vai vir antes do sanduíche. E o bar movimentado. E gente que via. Alberto estava feliz. Nunca uma mentira havia rendido tanto. Ele reformou até o bar. Ele colocou uma mesinha do lado de fora. Tinha gente que ia de binóculo. Com binóculo se vê. Eu vi. Aquele binóculo que eu peguei, eu vi. Você tem que ver, o mato foi se mexendo, uma coisa branca apareceu e eu vi até o vulto de um cavalo, é verdade. Era o fazendeiro. O espírito dele está aí vagando ainda. É, quem morre querendo cometer pecado, ele estava querendo matar a mulher. A alma fica vagando. Sexta-feira o bar lotado. O fazendeiro, teve gente, historiador, que começou a pesquisar, que começou a pegar jornais, e sempre tem uma notícia de jornal de 100 anos atrás, 200 anos, um acidente vitimou, o acidente vitimou, já era. Tinha gente que conhecia a história de fio a pavio. Alberto, moradores começaram a ver também, mesmo quem não frequentava o bar do Alberto. A notícia correu celeremente. Já tinha emissora de televisão, não tinha na época. Mas se fosse hoje, já tinha emissora de televisão fazendo direto do local. Estamos falando diretamente do direto aparecimento do fantasma do fazendeiro que empinou o cavalo e morreu. Olha lá! Senhoras e senhores, vai aparecer o fantasma, patrocínio de... Já arrumava até patrocinador. O fantasma do Alberto. A história durou. E Alberto, de repente começou a perder a força a história. Porque cansa, ver o mato balançar cansa. A pessoa inventava que tinha visto, não via nada, via o mato balançar, mas cansa, e o bar começou a perder movimento. E o bar, a reforma que foi feita, agora já não valeu a pena. Alberto, ele tinha que inventar mais alguma coisa. Você não imagina o que aconteceu. Eu acordei no meio da noite e tinha um cavalo empinando, relinchando no meu quarto, e tinha um cara em cima. Me deixe em paz. A notícia correu, o Alberto tinha visto no quarto dele. O fazendeiro pedia para que ele deixasse em paz. Puxa vida, eu também vi, não vi o fazendeiro, mas vi o cavalo. Não vi o cavalo, mas vi o fazendeiro. Cada um viu uma coisa. A história de Alberto e as aparições no meio do mato e no seu quarto também. Alberto morreu. Alberto foi encontrado ao lado de sua cama, olhos arregalados, vitimado por um ataque do coração. Disseram que ele morreu de susto. Seu ar era de pavor. Seu ar era de medo intenso. Seus olhos arregalados diziam que ele morreu apavorado. O que teria acontecido? Pelo que constava, ele nunca havia sofrido do coração, mas o susto foi mais alto e o ataque do coração matou o Alberto. A história correu, o fazendeiro matou. O fazendeiro apareceu. Aquela casa, arrebentaram a casa, destruíram a casa,
Hoje passa uma estrada lá. Mas arrebentaram a casa mal assombrada, a casa onde Alberto havia morrido de medo. Do que morreu Alberto? Não sei e não quero saber. Não sei e não quero saber. Você viu? Você viu alguma coisa? Eu não vi. E nem quero ver.